Foi exatamente assim que eu fiquei depois de assistir esse episódio. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais uma crítica, mais uma análise de The Last of Us. Dessa vez a gente vai falar sobre o episódio 2, que saiu aí nesse último domingo, E gente, eu já vou falar logo de cara aqui pra vocês que não tem como eu fazer esse vídeo sem spoiler, tá? Então eu vou pedir, por favor, caso você não tenha assistido o episódio ainda, vai lá, assiste e depois você volta aqui no vídeo pra gente comentar, tá bom? Porque realmente, gente, com os acontecimentos desse episódio não tem como a gente se esquivar de spoiler. Antes de eu começar aqui, eu vou pedir pra você, por favor, se inscrever no canal e deixar o seu like, tá? Porque isso me ajuda demais. E você já pode compartilhar esse vídeo pra todo mundo que também gosta de The Last of Us, assim como você que tá vendo esse vídeo. Vamos começar falando aqui que eles deixaram um pouco mais nítida a motivação da Abby, Agora não tem segredo nenhum. Antes a gente sabia já que ela queria matar o Joel, mas não sabia qual que era a coisa, assim, pessoal dela. Quem ela tinha perdido lá naquele massacre ali que o Joel fez com os vagalumes, que poderia fazer ela ir atrás dele, querer se vingar. Logo no começo do episódio, isso já é sanado pra gente, e eu achei isso uma boa escolha, tá? Como eu havia mencionado na crítica anterior, na crítica lá do primeiro episódio, essa questão de você revelar a motivação da Abby, eu não acho que é algo que atrapalhou a narrativa de nenhuma forma, até porque são formatos de comunicação diferentes, Quando você vai lá e compra o jogo, por exemplo, você vai lá jogar no seu videogame toda aquela coisa, se você se sentir ofendido, se você se sentir desmotivado pra jogar devido aos acontecimentos que rolaram ali no jogo, se você parar, isso não afeta em nada a empresa responsável ali pelo jogo, porque você já comprou, Você já comprou ali o jogo. Em uma série, as coisas são um pouco diferentes, Você tem que tomar cuidado da forma que você escreve as coisas, senão isso pode ter uma consequência na audiência. Principalmente quando você vai fazer algo como foi feito nesse episódio, que é tirar um protagonista. E ainda por cima um ator super carismático que muita gente gosta, que é o Pedro Pascal. Ou seja, você tinha que deixar as pessoas preparadas o máximo possível para a morte do Joel, porque foi isso o grande acontecimento ali do segundo episódio. Então, por exemplo, eu já acho interessante que além de você contar um pouco mais dessa motivação da Abby, por exemplo, ela perdeu o pai ali para o Joel, um cara que estava desarmado, toda aquela coisa que ela conta ali mesmo no episódio, você também tem um momento ali, por exemplo, que a Abby tá fugindo dos infectados, E aí você, querendo ou não, você torce pra Abby ficar viva. Olha só, a magia do cinema acontecendo, gente. Quando tá rolando aquela cena dos infectados indo pra cima da Abby, você tá lá torcendo pra ela escapar, Porque ela é o ser humano ali, Tem ser humanos e infectados. Aí você tá torcendo pro ser humano. Então você vê que em poucas sementinhas, que os roteiristas foram colocando ali sobre a Abby, eles aos poucos vão construindo um pouco de empatia com a personagem, mesmo que ela vá fazer algo imperdoável no final do episódio. Outra coisa que ajuda bastante a construir o drama em volta desse episódio é você deixar muito claro que existem pendências entre a Ellie e o Joel. Isso já é plantado ali no primeiro episódio, no segundo tem mais certeza ainda, principalmente na dinâmica que a Ellie tem ali com o Jesse, naquela pequena conversa deles. Ela até cita o Joel como se fosse pai dela mesmo. E numa dessa, você já consegue esclarecer também o paralelo com a Abby e a motivação ainda mais forte da personagem, Basicamente a gente tem duas mulheres aqui, a Ellie e a Abby, que querem vingar o próprio pai. Então, assim, elas querem fazer exatamente a mesma coisa. E outra coisa que ajuda a intensificar ainda mais esse drama foi que a dinâmica das patrulhas nesse episódio aconteceu de forma diferente do jogo. No jogo, não é o Joel e a Dina que saem juntos para uma patrulha. Então você vê que uma pequena mudança como essa, de você tirar o Tommy desse momento, porque sim, o personagem do Tommy no jogo, ele está presente durante aquela cena, Ele era o parceiro de patrulha do Joel. Eles fizeram uma coisa super diferente na dinâmica desse episódio, justamente para você conseguir, primeiramente, deixar tudo muito equilibrado em questão de timing, de beat de cena. Pra quem não sabe, beat de cena é basicamente aquilo que define o ritmo da série. Então, quando você, por exemplo, tá assistindo um episódio, você acha que tá devagar demais ou acelerado demais, isso tudo é influência dos beats da cena. Toda essa questão, inclusive, é explicada no meu curso de Fundamentos da Narrativa, tá? Eu trabalho com isso, eu trabalho com
cinema. Então eu posso deixar aí o link na descrição pra vocês verem, caso tenham interesse. Mas basicamente foi criado alguns beats de cena diferentes pra manter o ritmo do episódio e ao mesmo tempo jogar uma carga dramática maior nos personagens envolvidos. Então, por exemplo, a Dina, no primeiro episódio de The Last of Us, mostra que ela tem um tipo de relação ali com o Joel, né? O Joel até fala que ela poderia ser uma filha pra ele. Então é muito interessante que você coloca ela na patrulha com o Joel no episódio 2, pra que de alguma forma ela também se sinta responsável pelo que aconteceu com ele. Seja por ela ter sido dopada e não ter conseguido fazer nada, ou então por ela não ter sido contra a Abby querer levar eles ali pra cabana. De alguma forma a personagem pode pegar uma insegurança dela e transformar isso numa culpa, e isso pode servir de motivação aí para os eventos que vão seguir em The Last of Us, porque a Dina também faz um papel importante na história junto com a Ellie. Então você vê, foi uma pequena mexidinha que eles fizeram ali que já faz a diferença, na minha opinião. Em relação ao Tommy, que a gente mencionou mais cedo, né, foi colocado ali na série uma coisa que não existe nos jogos, que foi a invasão em Jackson. Gente, que sequência foi essa, sabe? Eu achei fantástica e essencial também pra gente mostrar o Tommy nessa posição de liderança, né, que era algo que a gente tinha visto pouco, na minha opinião. A gente vê as coisas girando mais em torno da Maria na primeira temporada de The Last of Us, e agora a gente vê como é que o Tommy também participa efetivamente ali de Jackson, através dessa liderança que foi mostrada no episódio, né? Inclusive, eu gostei muito da maneira que eles introduziram uma nova problemática nesse episódio, que foi as consequências do clima, né? Às vezes a gente fica tão preocupado pensando ali no infectado, ou então nos grupos inimigos, ou qualquer coisa assim, que a gente esquece de uma coisa tão simples como o clima. O clima pode afetar muito a sobrevivência das pessoas. E eu amo quando você tem distopias apocalípticas, né, que é mais ou menos o tema e o assunto de The Last of Us ali. Quando essas distopias se lembram desses assuntos, eu gosto bastante. Então você vê que, sei lá, em 10 minutos de episódio, a gente repete 3, 4 vezes o quanto o frio está intenso, o quanto as coisas estão difíceis. Isso vindo de diversos personagens ali, né, justamente para lembrar que isso é um problema na série, né, e conscientizar o telespectador disso. Outro ponto que eu gostaria de levantar aqui, que eu achei super interessante, é que lembraram de uma informação que tinha sido dada ali na primeira temporada sobre uma forma de atrair os infectados utilizando do próprio fungo, né? Como se fosse meio que uma mente colmeia. Você pode ter fungos ali chamando a atenção dos infectados, e foi justamente por conta disso que aconteceu a invasão de Jackson, né? Afinal de contas, a gente vê algumas raízes ali, né? Um negócio meio podre dentro dos canos de Jackson no primeiro episódio, e nesse segundo a gente vê esses canos novamente para relembrar ali o telespectador que o problema estava dentro de Jackson o tempo todo. Ironicamente, esses mesmos canos estavam sob a responsabilidade do Joel lá no primeiro episódio. Então você vê que até a responsabilidade daquilo tudo estava atrelada ao Joel. Eles colocam uma influência do Joel até mesmo na invasão de Jackson. Então é muito bonitinho como é que eles amarraram todos esses pontos da trama para tudo fazer sentido ali no final. Nisso tudo também foi utilizado aqui um recurso de cinema que a gente chama de arma de Chekhov, que eu também mencionei ali na primeira crítica que a gente fez aqui sobre o primeiro episódio de The Last of Us, que é basicamente quando você apresenta um elemento e você utiliza ele depois, né? Você não pode apresentar nada de graça numa produção. Tipo, você não pode, por exemplo, enquadrar uma caneta e não utilizar ela na cena. A mesma coisa foi utilizada aqui com essa informação sobre os fungos, né? Com esses canos que foram mencionados ali como um problema no primeiro episódio. Então, muito bacana que estruturalmente, assim, em questão de narrativa, The Last of Us também tá seguindo um caminho ótimo. Falando agora num ponto de vista mais técnico, eu achei super bacana que esse episódio, pra mim, gente, ele é o puro suco da distopia apocalíptica. Eu não sei se vocês gostam de consumir muito esse tipo de conteúdo, ou se de repente The Last of Us é o primeiro conteúdo desse tipo que vocês estão consumindo, mas aquelas produções que retratam um fim do mundo, né, um apocalipse, e que você precisa criar uma sociedade nesse mundo destruído, eu gosto muito dessa temática, tá? Principalmente quando envolve zumbi, infectado, morto-vivo, eu acho muito legal. Vocês podem ver aqui pelo meu cenário, por exemplo, que eu gosto bastante de The Walking Dead, né? Inclusive, esse episódio de The Last of Us me lembrou muito esse carinha aqui, ó, que tá em The Walking Dead, faz umas coisas ali bem pesadas. Enfim, né, gente, o meu ponto é, distopias apocalípticas têm algumas características, e The Last of Us é uma franquia que cria suas próprias características, né, trazendo alguma originalidade, assim como cada uma das produções que abordam distopia apocalíptica, né? Quando você vê que a produção é boa, ela vai agregar algo àquele gênero, e The Last of Us faz isso também. Só que além de fazer isso, The Last of Us também utiliza recursos clássicos desse gênero distópico apocalíptico.
apocalíptico. Como, por exemplo, a mãozinha dos infectados saindo no meio da neve, né? Aquela imagem bem caricata e bem característica de apocalipse zumbi, né? Sempre vai ter uma mãozinha saindo de um túmulo ou alguma coisa assim. São detalhes pequenos, mas que eu gostaria de trazer aqui na análise porque eu acho muito bacana mesmo, né? Eu acho que enriquece a obra de alguma forma. Outro artifício comum desse gênero é a violência gráfica, né? E eu não preciso comentar muito sobre isso, né, gente? A gente acabou de ver um protagonista ali sendo espancado por um taco de golfe e depois espancado na própria mão, sabe? É um negócio que é muito gráfico, é feito pra ser chocante, e isso também acontece bastante em distopias desse gênero. Eu citei agora há pouco esse personagem aqui, né? O fã de Walking Dead sabe exatamente. Esse carinha aqui, ó, esse bastão não é de enfeite, não. Pra quem não sabe, esse personagem aqui, ele mata 2 pessoas no bastão de beisebol com arame. Esse bastão aqui, inclusive, que eu tenho, né? Eu coleciono coisas de Walking Dead, então o cara utiliza essa arma aqui, muito delicada, pra fazer uma cena extremamente gráfica ali em The Walking Dead. O meu ponto trazendo isso à tona é pra vocês verem o quanto The Last of Us, ele se enriquece cada vez mais. Ele aposta na originalidade, mas ao mesmo tempo ele respeita muito o gênero que ele pertence. E esse episódio foi uma prova disso, né? Você teve um conflito direto ali de humanos versus infectado, que é o que representa essa distopia apocalíptica, mas também teve um conflito direto social, né? Um grupo contra outro, mostrando essa violência extrema também em outro ponto de vista. Isso, gente, é fundamento de narrativa distópica. Então, assim, quando você tem uma produção que faz esse tipo de coisa, merece ser enaltecida. É por isso que eu tô comentando aqui. What? No answer? E por último, e não menos importante, eu preciso falar da carga dramática que a Kaitlyn Dever, que é a intérprete ali da Abby, trouxe pra esse episódio. Nesse episódio você consegue ver por que chamaram ela pra fazer a Abby. Enquanto você tinha uma galera reclamando ali, né, porque ela não é fortona, não sei o quê, mas aparentemente não tava claro pra essas pessoas que a Abby é uma personagem extremamente dramática, extremamente complexa. Então você tem que ter uma atriz ali que saiba o que tá fazendo. Uma atriz que aguente o BO, sabe? Que consegue passar todo aquele drama, todo aquele ódio, e ao mesmo tempo que consiga empatia do público eventualmente, né? É uma coisa assim que é construída devagar. Agora ninguém vai ter empatia com a Abby, lógico que não, mas é uma coisa que tem que ter algumas sementinhas de empatia ali ao decorrer do caminho. A gente já viu algumas das habilidades dessa personagem, né? Habilidades de sobrevivência, mostrando ali no episódio. Até torcemos pra ela sair viva ali no comecinho, mas agora o drama da personagem tem que sustentar as consequências das ações dela, que vai ser toda essa jornada que a Ellie vai seguir ali, que a gente já vai comentar um pouco mais sobre isso. E falando na Ellie, a Bella Ramsey garantiu a sua indicação ao Emmy, né? Pelo amor de Deus, gente, o que a Bella Ramsey fez nesse episódio é um negócio que tem muita atriz que não faz, sabe? E mesmo assim tem uma galera que eu gosto de falar que é os cabeçudos do Twitter, e ó, é 2025 e o pessoal tá achando ainda que a Bella Ramsey não é a Ellie, sabe? Vai ser a Ellie sim, você querendo ou não. E nesse episódio fica muito claro por que ela foi escolhida. Ou seja, eu tô muito ansiosa pra ver a dinâmica entre a Kaitlyn Dever e a Bella Ramsey, interpretando essas personagens aí, como é que vai ser retratada essa questão da vingança delas, porque eu tenho certeza que muitas coisas serão adaptadas ali de forma diferente, mas é nítido, né, que narrativamente a essência se manteve. Você tinha que colocar 2 personagens na mesma situação, com promessas de vingança, né, afinal de contas, depois que acontece tudo ali com o Joel, a Ellie faz a promessa dela ali, né, eu vou te matar, eu vou matar todos vocês, toda aquela coisa, e isso vai ser a jornada da Ellie ali, durante o restante da segunda temporada e também da terceira. Uma jornada que é semelhante à jornada da Abby, que a gente também vai conhecer aos poucos, né, bem devagarzinho, toda aquela coisa. O que, novamente, enriquece aqui a narrativa, né, deixa tudo muito mais interessante, vendo personagens que são tridimensionais, né, o que a gente fala, não é bonzinho ou pessoa do mal, não, é um personagem complexo, é alguém que a gente vai ter que ponderar e avaliar internamente cada um de nós que estiver assistindo aí, pra gente ver o que acha deles, né, essa que é a magia do cinema, afinal de contas. As pessoas têm opinião diferente de personagem justamente quando o personagem é complexo. Eu, pessoalmente, gosto muito disso. E é claro que eu não podia deixar esse vídeo sem mencionar a referência gigante do jogo que tivemos aqui, que seria a música Walk Through the Valley, que foi apresentada ali para os fãs de The Last of Us numa cena de teaser do segundo jogo, que a gente tem ali a Ellie tocando essa musiquinha, cantando, toda aquela coisa. E essa música é muito marcante pro momento em que ela é tocada, né? Porque tá justamente falando sobre vingança, tá falando sobre
de você andar num vale, né? Que aqui, no caso, é uma alusão do Vale da Sombra da Morte, né? Que tem toda uma questão religiosa aí que eu não vou me adentrar muito, tá, gente? Porque eu não acho necessário. Mas o Vale da Sombra, como o próprio nome implica, né? É um vale tenebroso, onde você faz coisas tenebrosas, está em risco, né? Muitas das vezes. E aí, em alguns conceitos religiosos, no Vale da Sombra você é protegido por alguma crença, né? Por algum tipo de fé. E é interessante que essa música é colocada no momento ali em que o pessoal tá voltando pra Jackson, arrastando ali o corpo do Joel, toda naquela cena triste. Mas a gente tem uma promessa muito grande aqui de uma jornada que a Ellie vai ter de vingança, assim como a Abby teve. Inclusive, a Abby tinha a mesma idade que a Ellie tem agora quando perdeu o pai. Então as duas perderam o pai com a mesma idade, tecnicamente falando. O paralelo é tão grande que até isso é um ponto de atenção pro episódio. I'm gonna find and I'm gonna kill every last one of them. De qualquer forma, eu acho que esse episódio foi nota 10, tá, gente? Eu não mudaria nada em relação a ele. O ritmo foi perfeito. Inclusive, você cria ali essa invasão de Jackson para dar mais ritmo, né? Como eu havia mencionado antes. E caiu como uma luva, gente. Foi perfeito. Eu gostei muito desse episódio e eu quero saber o que vocês acharam dele, né? Achou o primeiro episódio melhor ou esse daqui foi mais legal? Quais foram as suas reações assistindo a esse segundo episódio de The Last of Us? Comenta tudo aí embaixo que eu vou querer saber. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, tá, gente? Ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!